Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo que fala sobre Satanás, né? E hoje nós vamos falar sobre a atuação de Satanás. Nós já falamos sobre a existência de Satanás no vídeo número 1, no vídeo número 2 nós falamos sobre a criação e o pecado de Satanás, e agora nós vamos falar sobre a atuação de Satanás. Como é que Satanás atua no mundo, como é que ele opera em relação a Cristo, em relação a Deus, em relação às nações, em relação aos ímpios, Satanás como nosso adversário e em relação aos cristãos. Como é que Satanás opera, como é que Satanás age? Esse é o nosso tema do dia de hoje. Espero de alguma maneira estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Nosso texto-chave, conforme a palavra de Deus, está em 1 Pedro 5,8. A Bíblia Sagrada diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, na fé cristã nós vamos enfrentar um inimigo das nossas almas. Esse inimigo, a Bíblia diz, é o diabo. O diabo, o acusador dos santos, o diabo, o inimigo, o adversário de Deus. Por isso nós temos que ser sóbrios, por isso nós temos que ser vigilantes e entender que ele anda ao nosso derredor procurando almas para devorar, vidas para destruir, corromper e detonar. E por isso nós precisamos da fé, a fé bíblica, a fé de Deus, uma vida de obediência, de consagração, de santificação e vigilância e sobriedade na nossa vida para que possamos destruir as obras do diabo na força, na graça e no poder do Senhor, ok? Então nós vamos falar sobre a atuação de Satanás. Como nós já falamos, né, existe uma variedade de nomes que Satanás possui. Isso serve até para nos alertar de que ele pode atacar seu oponente de várias maneiras. Ele tem a ferocidade de um dragão, conforme Apocalipse 12:3, ou até a atração exercida por um anjo de luz, conforme 2 Coríntios 11:14, Paulo revela que Satanás e seus demônios podem se travestir até de anjo de luz. Satanás também é capaz de adaptar-se, também de modificar as suas táticas, as suas estratégias para adequar-se a qualquer pessoa ou qualquer ocasião. Ele já possui uma determinada maneira de agir, mas observará aquela situação da pessoa e usará tudo o que puder para derrotá-la, para corrompê-la, para destruí-la, naquela situação em que a pessoa estiver, naquela circunstância que ela estiver vivenciando. Então, mesmo não sendo onisciente, Satanás já viu muitos outros passarem por situações similares. Ele é um especialista na raça humana, no que o homem pode fazer, no que as mulheres podem fazer, no que o ser humano pode fazer. Então, por passar por situações similares ao longo da sua existência, aquela em que talvez nos encontramos hoje, ele também pode prever com grande precisão ou seja, qual é a melhor estratégia para tentar nos derrubar, nos destruir, nos derrotar, ok? Então, em relação a Cristo, qual é a atuação de Satanás? O conflito entre Satanás e Cristo foi previsto após o pecado de Adão e Eva. Está lá em Gênesis 3,15, a primeira promessa, né, messiânica. A Bíblia diz que o filho da mulher pisaria na cabeça do diabo, mas o diabo morderia o calcanhar dele. Então, a inimizade entre os descendentes espirituais de Satanás e a família de Deus foi profetizada nessa passagem de Gênesis 3,15. Nela vemos um indivíduo, Cristo, que seria da descendência da mulher, ferindo mortalmente a cabeça de Satanás. Mas esse, ou seja, o inimigo, machucaria o calcanhar de Cristo, ou seja, daria um golpe que causaria grande dor, mas que não o mataria. Essa troca de agressões ocorreu na cruz, obviamente. Quando nosso Senhor veio a esse mundo, Satanás fez tentativas constantes para atrapalhar a sua missão de morrer pelos pecados do mundo. Sem dúvida alguma, por exemplo, o massacre das crianças ordenado pelo rei Herodes foi inspirado pelo próprio Satanás. Lá em Mateus 2,17 relata isso. Cristo disse claramente que Pedro estava seguindo o plano do diabo quando Pedro tenta convencer Cristo a desistir de ir para Jerusalém, onde morreria e sofreria a via dolorosa ali em Mateus 16, 21 a 23. Então, a dureza da repreensão de Jesus contra Pedro comprova que seu principal propósito em vir ao mundo era morrer. E o diabo não queria isso.
quando Judas também estava prestes a trair o Senhor, Satanás entrou nele, incorporou nele, conforme relatado em João 13, 27. Mas o ataque principal e mais direto de Satanás contra o nosso Senhor foi durante a tentação de Cristo, relatada em Mateus 4. A palavra testar ou tentar inclui duas ideias. Primeiro, apresentar e fazer com que se experimente o mal. E também o teste, segundo aspecto, é o teste apresentado por Satanás a Cristo. Ele envolve esses dois aspectos. Durante o processo, o diabo pediu que ele fizesse algo errado, mas por meio dessa prova, Deus provou que Cristo não tinha pecado. Tanto Deus quanto Satanás estavam envolvidos nesse teste, e o Espírito Santo levou Jesus a um lugar deserto para que pudesse ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias, Satanás provou com muitas tentações, conforme relatado em Lucas 4:2 e Mateus 4 também. E durante esse período, nosso Senhor jejuou para resistir às obras do diabo. Isso serviu para enfraquecê-lo diante de todos aqueles testes, mas de modo especial nos 3 ataques que ocorreram no final dos 40 dias, eles representam o exemplo máximo nas áreas em que toda pessoa é tentada: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, conforme relatado na epístola de 1 João 2,16. Esses testes estavam de acordo com a sua condição de homem-deus, da natureza divina e natureza humana. Somente ele, ou seja, o próprio Jesus, poderia transformar pedra em pães. Nós não podemos. Somente ele poderia pular do pináculo do templo e chegar até o solo sem se machucar. Nós não podemos. Somente ele poderia ter na mão todos os reinos do mundo. Nós, seres humanos, não podemos. Então, o propósito básico da tentação de Cristo era provar a sua competência para ser o salvador do mundo sem pecado. Então, ao oferecer-lhe glória, quando o diabo oferece glória sem sofrimento, Satanás tentava fazer com que o nosso Senhor se desviasse do caminho e do propósito para o qual ele veio ao mundo e fazê-lo de alguma maneira independente de Deus e do plano divino. Isso faria com que sua morte vicária fosse desnecessária. De maneira específica, então, Satanás tenta Cristo para que ele fosse independente de Deus, conforme relatado em Mateus 4, 3-4. Depois que ele fosse condescendente, conforme os versículos 5 e 7. E depois, no final, pior ainda, que Jesus se tornasse idólatra, no versículo 8-10. Então não havia dúvida alguma na mente de Satanás de que Cristo era o libertador prometido. Porém, ele queria que o Senhor declarasse a sua independência do Pai ao transformar pedras em pães. Do mesmo modo como o maná dado a Israel no deserto, que veio, esse maná que veio de Deus, a comida de Cristo deveria vir no tempo e da maneira determinada por Deus. E para nós não é diferente. Transformar pedras em pães seria confirmar a sua independência da vontade de Deus. Embora, claro, Jesus estivesse faminto e era normal que quisesse comer, ele não poderia comer se não fosse da vontade do Pai. Satanás tentou para que se afastasse do pão espiritual, que é Deus, e assim ficasse distante do Pai, preferindo buscar o pão literal, pão material, físico, conseguir de maneira independente da vontade do Pai. Satanás é sagaz, ele continua tentando os seguidores de Cristo para que resolvam as coisas sozinhos, em vez de fazer a vontade do Pai. Então, caso tivesse lançado também do alto do pináculo do templo e caísse no vale abaixo, a cerca de 150, 200 metros de altura, chegando lá intacto, esse certamente seria um sinal espetacular, realizado pelo Messias. Mas fazer isso seria um atalho e demonstraria falta de fé, de confiança no Pai. Precipitação, sinais ou presunção jamais serão capazes de substituir a constância na fé, embora, é claro, Satanás continue nos tentando a cair nessas coisas equivocadas. Então é verdade que Satanás recebeu temporariamente a autoridade sobre este mundo, o que no grego é a palavra cosmos. Mas no final de tudo, Cristo reinará sobre o cosmos de Deus. Logo, o diabo tinha o direito de oferecer ao Senhor os reinos dessa terra, porque ganhou de Adão, quando Adão pecou. Mas se Cristo os aceitasse, teria tomado um atalho ao plano de Deus e não realizaria
a obra vicária por intermédio da sua morte. Satanás continua nos tentando com aquilo que é imediato, com aquilo que é visível, com aquilo que é um atalho, que é fácil. Tome cuidado com o inimigo. Como o diabo não conseguiu impedir que Jesus fosse para a cruz, passou a atacar então o evangelho, os seguidores de Cristo, os discípulos de Jesus e tudo aquilo que esteja ligado ao plano de Deus para este mundo. Então tudo isso que nós falamos é em relação a Cristo, né? A maneira como a atuação de Satanás em relação a Cristo. Mas qual é a atuação de Satanás em relação a Deus? Então, segundo ponto, é a atuação de Satanás em relação a Deus. Em geral, então, a principal tática usada por Satanás para atacar Deus e seu plano bendito é oferecer um reino e um plano falsos, é claro. Isso ficou evidente quando ele pecou da primeira vez, desejando ser igual a Deus. O engano foi revelado, em primeiro lugar, à humanidade, quando Satanás oferece a Eva uma chance de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, relatado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então a tentação de Cristo também foi uma tentativa de gerar algo falsificado. A falsificação é muito parecida com o original, mas sempre lhe falta algum elemento fundamental. A oferta de Satanás para o nosso Senhor era possuir a glória que lhe era devida, mas sem um elemento fundamental, que era a morte na cruz. Então hoje Satanás promove uma forma de piedade que nega-lhe o poder, conforme relatado por Paulo em 2 Timóteo 3,5. Para fazer isso, como é que ele faz? Ele transforma os seus próprios servos em ministros de justiça, entre aspas, conforme 2 Coríntios 11,15. Ele promove também, preste atenção, um sistema doutrinário usando os demônios, que por sua vez usam pessoas que defendem o falso ascetismo. Ascetismo é aquela separação de tudo e do mundo, de todas as coisas. O cara se separa no meio das montanhas, no meio do nada, né? Como se isso fosse piedade. Ou então uma licenciosidade desenfreada, um liberalismo, né? Uma pessoa liberal, desenfreada, que não leva a sério a palavra de Deus, conforme 1 Timóteo 4, de 1 a 3 e Apocalipse 2, 24. A maior de todas as falsificações do diabo será a vinda do anticristo, cujas atividades estarão de acordo com Satanás, que envolverá o mundo todo numa grande mentira que a Bíblia relata e chama de operação do erro, tá bom? Está lá em 2 Tessalonicenses 9:11, fala sobre essa grande mentira. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11. E em relação às nações, qual é a atuação de Satanás em relação às nações? Primeiro, queridos, nós precisamos entender que a sua principal atividade nessa área é enganar as nações. Está lá em Apocalipse 20, versículo 3. E como é que ele faz isso? Aparentemente, levando as nações a pensar que podem ser governadas com retidão e trazer paz ao mundo sem a presença e sem o governo de Cristo. Só que mais uma vez vemos aqui a tática satânica de usar uma falsificação. Ao que parece, ele utiliza os seus demônios para levar adiante a sua obra de engano, conforme Daniel 10:13 e Daniel 10:20 relata. E usa governos humanos para impedir o avanço do evangelho, conforme Paulo relata em 1 Tessalonicenses 2:18. Então, durante os dias da grande tribulação futura, que ainda há de vir, Satanás enganará as nações para que recebam o anticristo como se ele fosse o salvador do mundo. Satanás, preste atenção, o dragão, entregará seu poder ao anticristo e o mundo todo demonstrará, na sua grande maioria, claro, sua lealdade a ele, conforme Apocalipse 13, de 2 a 4. No final da tribulação, Satanás e seus demônios influenciarão os exércitos das nações para que marchem para seu destino na chamada Batalha de Armagedon, conforme relatado em Apocalipse 16, de 13 a 16. Durante o reino milenar de Cristo, Satanás também será amarrado. Contudo, a Bíblia relata que no final desse período ele será solto e tentará liderar o mundo em uma revolta final contra o reino de Cristo. Após essa tentativa fracassada, a Bíblia relata que Satanás será lançado para sempre no que a Bíblia descreve como o lago que arde com fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 20, de 7 a 10. Qual é a atuação de Satanás em relação
aos ímpios. É o quarto momento que nós queremos relatar. Nós já falamos em relação a Cristo, nós já falamos em relação a Deus, nós já falamos em relação às nações, e agora o quarto é em relação aos ímpios. Como é que Satanás atua? Como é que ele opera? Em primeiro lugar, querido, você precisa entender que Satanás cegou o entendimento dos ímpios para que não aceitem o Evangelho, conforme relatado em 2 Coríntios 4,4. Ele faz isso com frequência, ao iludi-los a acreditar que qualquer caminho para o céu é aceitável. Podemos perceber o engano, mais uma vez, em ação. Essa cegueira controla a mente das pessoas. Embora os ímpios sejam capazes de pensar e raciocinar sozinhos, somente um poder maior do que o de Satanás consegue remover essa cegueira, essa escama das mentes e dos corações. A razão humana, os argumentos convincentes têm a sua importância, mas somente o poder de Deus é capaz de remover a cegueira satânica. Algumas vezes o diabo vem e arrebata a palavra do coração das pessoas, para que elas não consigam crer, conforme relatado na parábola do semeador em Lucas 8:12. Quando ele promove essa cegueira, Satanás também usa uma religião falsificada, conforme nós já falamos um pouquinho sobre isso. Isso pode incluir, desde o asceticismo, ou até o liberalismo. Asceticismo é aquela pessoa que se separa, de tudo e de todos em prol da santificação, de buscar Deus, como se isso fosse santificação. E o liberalismo é aquele que trata todas as coisas de maneira liberal, faz da graça uma graça barata, faz graça com a graça de Deus, tudo pode, Deus é amor e tal. Só que do teísmo, aqueles que acreditam em Deus, não significa que a pessoa, não é porque elas acreditam em Deus que isso não significa que a pessoa já está salva, quando ela se envolve, por exemplo, dentro do ocultismo. Dentro do ocultismo tem gente que acredita em Deus. Em outras palavras, Satanás usará de tudo: ascetismo, liberalismo e ocultismo para enganar as pessoas. Em outras palavras, Satanás usará de tudo dentro desse sistema mundano, principalmente religioso, que ele lidera, para impedir que as pessoas pensem ou façam aquilo que é necessário para entrar no reino de Deus. Está lá em Colossenses 1:13, 1 João 2:15-17. E em relação ao cristão, como é que Satanás atua? Em primeiro lugar, Satanás é o tentador. Do mesmo modo que Satanás tentou o Senhor Jesus, ele também tenta os cristãos hoje. Seu objetivo é nos fazer pecar. Algumas vezes Deus pode usar Satanás para nos provar e para ver se resistimos aos testes propostos por ele. Esses testes podem ter 3 propósitos benéficos na vida de um cristão. Primeiro, a provação em si. Segundo, o ensino. Terceiro, o aumento de nosso amor a Deus, conforme Tiago 1:12. Provação, 1 Pedro 1:6-7. Ensino, 1 Pedro 4:12-13. E o aumento do amor a Deus, Tiago 1:12. Mas o único propósito de Satanás é tentar o cristão a fazer algo que contraria a vontade de Deus. Preste atenção, Satanás vai fazer de tudo para que você faça algo contrário à palavra de Deus. E existem pelo menos 3 áreas nas quais Satanás tenta os cristãos. A primeira é a tentativa de nos conformar às pressões e às estruturas da nossa sociedade. Está lá relatado em 1 Tessalonicenses 3:5. Você deve lembrar que Paulo foi forçado a abandonar Tessalônica depois de aproximadamente um mês de ministério naquela cidade. Está relatado em Atos 17. Além disso, Satanás usou um decreto do governo para impedi-lo de retornar. Está lá relatado em 1 Tessalonicenses 2:18. Por isso, Paulo enviou Timóteo, que não estava proibido de entrar na cidade de Tessalônica, com o objetivo de ver se eles haviam sucumbido às tentações de Satanás. Que tentações? Ainda era muito cedo, para que Paulo estivesse se referindo à perseguição oficial do Império Romano, ocorrida a partir do 1º século, principalmente. Essas tentações deviam ter uma natureza mais informal, provavelmente na área social, na vida pessoal, e talvez os tentassem a continuar se conformando ao estilo de vida que tinham antes da conversão, antes de Cristo. Além disso, muitos daqueles convertidos eram gentios, ou seja, não judeus. E Satanás poderia testá-los e tentá-los com orgulho intelectual. Segundo lugar, Satanás tenta os cristãos a encobrir o seu egoísmo. Um exemplo é a história de Ananias e Safira.
Ele serve como uma ilustração clássica daquilo que acontece em muitos corações. Aquele casal desejava reter parte do dinheiro que recebera pela venda de uma propriedade, enquanto ao mesmo tempo recebia elogios por sua contribuição. Pedro discerniu que Satanás havia enchido o coração deles para que mentissem, lá em Atos 5, de 1 a 11. Tinham direito, é claro, eles tinham direito de ficar com a propriedade ou até de vendê-la. Não eram obrigados a dar todo o lucro obtido para a igreja, mas a sua obrigação era não fingir generosidade ao mesmo tempo e demonstrar um egoísmo ao ficar com parte do dinheiro recebido. Terceiro lugar, Satanás tenta os cristãos a cometer imoralidades. Está lá em 1 Coríntios 7,5. Deus providenciou o casamento para ser a expressão correta das necessidades físicas e para as necessidades relacionais e afetivas. Por isso espera que maridos e mulheres assumam suas respectivas e mútuas responsabilidades quanto à intimidade conjugal. Quando isso não acontece, Satanás tem a oportunidade de tentar os cristãos para que cometam atos sexuais ilícitos, pervertidos. Preste atenção. E outra maneira é que Satanás se coloca, além de ser o tentador, Satanás é o adversário dos crentes. Como nosso adversário, a Bíblia ensina que Satanás acusa os cristãos e se opõe a eles em várias áreas das suas vidas. Primeiro, ele opõe-se ao nosso testemunho do Evangelho e faz isso ao nos confundir quando semeia o joio em meio ao trigo, conforme Mateus 13, 38 e 39. Ele tenta também arrebatar a palavra semeada nos nossos corações, conforme Marcos 4, 15. Ele tenta colocar também as autoridades governamentais contra os cristãos, conforme relatado em 1 Tessalonicenses 2,18. Ele tenta também aprisionar cristãos, acreditando que isso impedirá que seu testemunho se espalhe ao redor do mundo ou os faça temer de testemunhar, terem medo de testemunhar, conforme relatado em Apocalipse 2,10. Segundo lugar, Satanás também ressalta, como nosso adversário, ele ressalta os nossos pecados. Ele é acusador dos santos, conforme Apocalipse 12,10. Né? Então, nós precisamos entender isso aqui. Ele ressalta, só um pouquinho, ele ressalta os nossos pecados, como eu já falei, ok? Ele nos acusa diante de Deus quando pecamos, pensando que pode nos fazer perder a nossa salvação, mas Cristo, que é nosso advogado, assume o nosso caso e lembra ao Pai incessantemente que Ele pagou pelos nossos pecados quando morreu naquela cruz, na cruz de Cristo, tá? 1 João 2, de 1 a 2. Terceiro lugar, como Satanás como nosso adversário. Satanás agindo contra os crentes, é que Satanás opõe-se aos cristãos, colocando sobre eles uma pressão que muitos não serão capazes de suportar. Ou seja, existem dois exemplos disso no Novo Testamento. Um diz respeito a um homem disciplinado, em 1 Coríntios 5. Aparentemente a disciplina teve o efeito desejado e ele confessou o seu pecado de incesto ali na igreja de Corinto. Agora a igreja deveria tê-lo recebido de volta em seu meio. Parece que alguns desejavam isso, mas outros não. Por isso Paulo orientou-os a aceitá-lo, não apenas para evitar que ocorresse alguma divisão, mas também para impedir que aquele irmão fosse consumido pela tristeza excessiva. Ele precisava receber o perdão de seus irmãos e irmãs, conforme relatado em 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Não restaurá-lo daria uma vantagem a Satanás. Outro exemplo do Novo Testamento diz respeito às mulheres que ficavam viúvas ainda jovens. Está lá relatado por Paulo em 1 Timóteo 5, de 14 a 15. Paulo insiste para que se casem novamente, que tenham filhos e voltem a ter uma vida produtiva. Algumas, por estarem desocupadas, acabavam fazendo fofoca e desse modo davam ocasião ao adversário, a Satanás. Então, de modo geral, podemos dizer que Satanás, o nosso adversário, procura desesperadamente acabar com o testemunho dos cristãos. E para conseguir isso, ele anda pela terra, como nós lemos aqui. Ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar, conforme 1 Pedro 5,8. A palavra devorar no original é a mesma palavra usada para descrever a maneira como o Mar Vermelho engoliu os egípcios enquanto perseguiam os hebreus.
apresenta também uma imagem vívida do grande objetivo de Satanás, que é abafar completamente o testemunho do cristão e a sua eficácia. Como nós falamos, Satanás pode preferir algumas coisas a outras, mas ele fará tudo o que puder para promover seus planos com sucesso. Lembre-se também de que ele, Satanás, é poderoso, ele possui experiência e tem hostes e hostes de demônios para ajudá-los. Portanto, o cristão precisa combatê-lo vitoriosamente, apenas com a força e o poder de Deus que habitam dentro de si. Os demais aspectos da defesa dos cristãos nós vamos falar em outros vídeos que nós ainda mencionaremos, ok? Então tome cuidado com a atuação de Satanás contra a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Lembre-se, o diabo anda ao nosso redor buscando a quem tragar. Então sede sóbrios, vigilantes, sempre abundantes na obra do Senhor e resistir-lhes firmes na fé, sendo submissos ao Senhor, à sua palavra, ao seu amor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Tome cuidado, o diabo está em ação. Então, vigia, meu irmão. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, derrame essa graça e glória sobre outras vidas. Amém.